capítulo 14, versículos 16 e 17, onde Jesus prometeu: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Essa promessa já foi cumprida, o Espírito Santo já veio. E a vinda do Espírito Santo foi registrada em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ler juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Nós estamos meditando em cada parte desse texto de Atos capítulo 2, que foi o registro do cumprimento da promessa de Jesus de enviar o outro Consolador, o Espírito Santo. Hoje nós vamos meditar em tudo isso aí, desses 4 versículos, na frase mais importante, que é a que eu coloquei de vermelho ali. Repita: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eu grifei a palavra cheios, tá? Eu grifei a palavra cheios. Vamos ver o que significa ser cheios do Espírito Santo. Eu coloquei aqui somente a frase, do capítulo 2, versículo 4a. Repita mais uma vez: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tem 2 significados. Hoje nós vamos meditar apenas no primeiro significado. O primeiro significado de ser cheios do Espírito Santo. O primeiro significado é ser batizados com o Espírito Santo. O que aconteceu ali em Atos 2? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu com eles? Eu coloquei de vermelho aqui mais embaixo, depois ali de primeiro significado. Repita: todos foram batizados com o Espírito Santo. O que é esse batismo? O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o primeiro significado de todos eles terem ficado cheios do Espírito Santo lá naquela reunião, todas aquelas 120 pessoas que ali estavam reunidas, esperando a vinda do Espírito Santo. Quando chegou, elas foram então batizadas com o Espírito Santo. O que é isso? O batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo tem 2 significados. O primeiro significado é literal. A palavra batismo, ela não é uma palavra portuguesa, ela é uma palavra grega, batismo. Só que em grego fala batismos. E essa palavra, traduzida para o português, significa banho. Você tomou banho hoje? Eu já tomei também, glória a Deus, né? Banho é batismo. A palavra batismo significa simplesmente isso: banho. Tá? Banho. O batismo com o Espírito Santo, tá,
é o primeiro banho que nós tomamos espiritualmente. A gente vem ao mundo bem sujinho, tá? Nós viemos ao mundo na sujeira, viemos ao mundo na imundícia, como Davi escreveu no Salmo de número 51, versículo 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O pecado é a sujeira que sujou o homem, que sujou toda a humanidade. A humanidade é uma humanidade, né, imunda por causa do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. O pecado é a sujeira que entrou na alma e se apegou na alma do homem. A sujeira que matou o homem espiritualmente, tá? E encheu a sua alma de tudo que não presta, de toda sujeira, de toda iniquidade, de toda perversão, de toda maldade. E a gente vai então, né, nós que fomos então concebidos, gerados e nascidos em pecado, nós vamos vivendo aí, vamos crescendo até o dia marcado por Deus, o dia da nossa conversão. Por isso eu coloquei aqui que o primeiro significado do batismo com o Espírito Santo é, diga, primeira plenitude. A primeira vez que ficamos cheios do Espírito Santo é no ato da conversão. Diga, conversão. Batismo com o Espírito Santo, para resumir a definição do que é batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é a conversão. É a genuína conversão, que é um milagre, que é uma obra de Deus. Eu disse que batismo então tem dois significados. O primeiro é banho, não é? Na conversão é quando a nossa alma toma o primeiro banho. Desde que fomos concebidos no pecado, sujos, gerados, nascidos, e começamos a viver, a crescer, até que chegou a data da nossa conversão. No dia da nossa conversão, a gente recebe o primeiro banho, o primeiro batismo. A conversão é o batismo com o Espírito Santo. Primeiro significado, banho. Segundo significado, a palavra batismo, ela é usada para definir uma coisa que está começando, que está sendo inaugurada. A gente não fala isso quando vai inaugurar alguma coisa, vamos batizar? Como é que no cais ali, eu morava em Santos, eu via no Porto de Santos, quando eles inauguravam um navio, eles pegavam uma garrafa de champanhe e quebravam no casco do navio. Isso eles chamavam de batismo, esse era o batismo. Esse navio então, ele vinha lá do estaleiro, né, sendo levado por máquinas, e então ele, pela primeira vez, era colocado na água. Então, antes de ele entrar na água, quebravam uma garrafa de champanhe no casco do navio, todo mundo batia palma, tinha música, tal, festa, e o navio então entrava lá dentro da água. Esse foi o batismo. Batismo, além de banho, significa também começo, início, inauguração. É onde tudo começa. Batismo é um começo, tá? O batismo é um começo. Então, o batismo com o Espírito Santo é o começo da nossa vida espiritual. É o começo da nossa vida como filhos de Deus. Porque antes da conversão, não éramos filhos de Deus. Antes da conversão, éramos filhos da desobediência. Éramos filhos da ira. Estávamos no estado de condenação. Estávamos no império das trevas.
Mas Deus foi lá, foi Deus quem foi lá no império das trevas e nos arrancou pela raiz e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso não é um ato, sabe? Não é um ato de igreja, não é um ato de um pastor, não é um ato de um pregador, não é um ato de um retiro evangélico, não é um ato de um acampamento evangélico, não é um ato de uma programação evangélica, é um ato de Deus. É um ato exclusivo de Deus. A conversão não é um ato do próprio homem que se converte, ninguém se converte. A conversão é um ato de Deus, é Deus quem converte o pecador. E Deus converte a quem Ele quiser. Agora, na conversão de todas as pessoas que experimentam, que recebem da parte de Deus uma genuína conversão, essa conversão é chamada na Bíblia de batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a realização interior dentro de nós daquilo que Jesus realizou exteriormente, fora de nós. A salvação foi realizada primeiro fora de nós. E no nosso caso aqui, nós que aqui estamos aqui nessa noite, né? Muito antes de nós nascermos, existimos, há 2000 anos atrás. A salvação foi realizada na pessoa de Jesus, nos 4 atos que ele sofreu. Primeiro, a encarnação, quando ele, que só tinha natureza divina, recebeu também a natureza humana, como também depois ele foi morto nessa natureza humana, foi ressuscitado nessa natureza humana e foi glorificado no céu na natureza humana. Esses 4 atos aí, vocês têm que sempre decorar isso, porque eles representam toda a obra da salvação. Então diga: encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Jesus. Jesus sofreu esses 4 atos. Essa aí é a obra da salvação realizada em Jesus, fora de nós. O que é o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo pega tudo isso que foi realizado fora de nós e aplica dentro de nós. Como? É inexplicável. Uma genuína conversão é inexplicável. Tá? É inexplicável. Mesmo a gente que passou por ela, tá? Que passou por essa experiência, não consegue explicar. Por mais que tente relatar, não consegue explicar, porque é uma experiência profunda, é uma experiência íntima, é uma experiência interior. Não é por força e por poder, é pelo Espírito de Deus. Como Deus disse em Zacarias capítulo 4, versículo 6, a minha obra não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que significa que não é nem por força nem por poder? Essa força e esse poder aí é força e poder humano. Não é pela vontade humana, não é pelo trabalho humano, não é pelo trabalho de homens, não é por causa de homens, não é ação de homens. O batismo com o Espírito Santo é uma ação de Deus. Deus alcançando quem Ele quiser alcançar. E quando Deus alcança essa pessoa, Ele ministra sobre ela esse primeiro banho. Tá? Esse primeiro banho, o batismo com o Espírito Santo. Nesse primeiro banho, muitos pecados são lavados e muitos pecados
caem da vida da pessoa, não todos os pecados dela. Tá? Os pecados são perdoados nesse batismo, o batismo com o Espírito Santo, que é a conversão, os pecados são perdoados. As pessoas batizadas com o Espírito Santo são libertas de muitos pecados, ok? São libertas aí desses pecados que a gente chama aí de pecados mais graves, de pecados mais grosseiros. Quem era prostituto não vai ser mais prostituto, quem era alcoólatra não vai ser mais alcoólatra, quem era drogado é liberto. O batismo do Espírito Santo liberta já da droga, liberta dessas coisas mais graves, dessas coisas mais grosseiras, desses pecados mais terríveis que tomavam conta dessa pessoa, com os quais Satanás escravizava a vida dessas pessoas. Com a conversão, esses pecados são eliminados de vez. Até a data da minha conversão, só para dar um exemplo do que eu estou falando, até a data da minha conversão, que foi 5 de abril de 1981, às 10 horas da manhã, foi a hora que Deus me alcançou e Deus me batizou com o Espírito Santo. Até aquele momento, até aquele minuto, eu era alcoólatra há 9 anos. Eu bebia todos os dias. Eu me embriagava todos os dias. Há 9 anos seguidos. E daquele momento para frente, nunca mais uma gota de álcool veio para minha boca. E sabe por quê? Não é porque eu me esforcei, eu tive boa vontade, força de vontade para largar o vício. Não, eu fui liberto. Fui liberto no batismo com o Espírito Santo. Fui liberto no ato exato da minha conversão. Por isso que eu coloquei aqui primeiro significado, tá? Primeiro, nós vamos ver sábado ainda qual é o segundo significado, porque o segundo significado são os demais banhos que nós temos que tomar durante toda a nossa vida, porque aí a partir da nossa conversão, nós aprendemos que nós temos que também tomar banho de alma todos os dias. Assim como nós tomamos banho fisicamente todos os dias, temos que tomar banho espiritualmente também todos os dias, para que o Espírito Santo todos os dias nos purifique dos nossos pecados, porque tem pecados, como eu citei o meu caso do alcoolismo, que no batismo com o Espírito Santo ele sai. Mas tem pecados que não vão sair, que vão ficar teimando aí em permanecer na nossa alma e tentando nos separando de Deus. Por exemplo, o orgulho, os ciúmes, a inveja, a mentira, a desonestidade, que são as obras da carne. Essas coisas, quem dera que elas fossem tiradas de nós, como foi tirado de mim, por exemplo, o alcoolismo. Mas essas coisas não são tiradas de nós assim no batismo com o Espírito Santo, que é a conversão, não. Elas devem ser eliminadas de nós, pouco a pouco, através do que vem depois da conversão, que é o processo de santificação. Que é um processo vitalício, porque nós estaremos lutando contra o pecado até o fim da nossa vida. Por isso, Hebreus capítulo 12, versículo 4, está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O batismo com o Espírito Santo é apenas o começo dessa luta, é apenas o primeiro banho. E nós vamos ver que tem uma diferença entre esse primeiro banho e todos os outros banhos espirituais que nós temos que tomar cada dia. Esse primeiro banho aí, tá? Nós recebemos sem estar esperando.
Nós estávamos lá jogados na sarjeta do pecado, e Deus chegou lá com a mangueira d'água, aquelas do bombeiro, e nos deu um banho. Esse foi o batismo com o Espírito Santo, essa foi a conversão. O primeiro banho ele nos deu, do segundo em diante nós temos que buscar, todos os dias. É o que eu vou explicar no sábado, quando Paulo diz em Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo significa enchei-vos do Espírito Santo todo dia, tomando um belo de um banho espiritual todos os dias. O que acontece com o seu corpo se você deixar de tomar banho um dia? Só um dia só? Só um dia só. O que acontece com o seu corpo? Fica sujo, fica fedido. Não é isso? E a alma? Nós não somos só corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. A parte material a gente alimenta e a gente dá banho. A parte espiritual também tem que ser alimentada e também tem que ser banhada todos os dias. Tomou o seu banho espiritual hoje? Comeu o seu alimento espiritual hoje? Foi por isso que Jesus sacramentou, olha só, duas coisas. Jesus sacramentou duas coisas. O que é sacramento? Uma coisa sacramentada ou consagrada por Jesus. Jesus sacramentou duas coisas, que ele transformou em sacramento. Duas coisas sagradas: o batismo e a Santa Ceia. A nossa domingo agora. O batismo e a ceia. Por que Jesus instituiu o batismo e por que Jesus instituiu a ceia? Para uma coisa didática, como para ter um efeito didático na nossa vida, para que a gente aprenda que a palavra de Deus é que lava a nossa alma. Tá? Isso que é o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi quem inspirou essa palavra. O Espírito Santo é quem nos guia a toda essa palavra, a toda a verdade. Então o Espírito nos lava com a palavra. Por isso Jesus disse em João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, porque a palavra é... Lá em Efésios 6, você vai ver isso na armadura de Deus, você vai ver que a palavra de Deus é a espada do Espírito. É o que penetra em nossa alma, é o que lava a nossa alma. O batismo tem o símbolo do banho. E a ceia é o símbolo do alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, você comeu hoje, não comeu? Para alimentar o corpo? E para alimentar a sua alma? O que você comeu? Comeu hoje a palavra? Tem comido todos os dias? Quem não come, enfraquece. Tá? Quem come, se nutre, se fortalece. Quem não come, se enfraquece. Quem não toma banho na palavra, o banho espiritual todos os dias, vai ficando sujo. A maioria dos crentes vão ficando sujos e fracos, porque não tomam banho espiritual todos os dias e não se alimentam todos os dias. Olha, coisa do dia a dia que Jesus sacramentou. O batismo e a palavra e a ceia, representando a palavra nos lavando, a palavra nos alimentando, a palavra que é a espada do Espírito Santo. A primeira lavagem, o primeiro banho que nós recebemos, então, que se chama o batismo com o Espírito Santo, é a conversão. Por exemplo, aí no dia de Pentecostes, uma das pessoas que estavam reunidas aí, era o apóstolo Pedro. Antes de Jesus morrer, Jesus chamou Pedro e falou para ele assim, ó, Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos.
ajuda a reunir de novo o rebanho, os teus irmãos. Quando te converteres. Porque Pedro ainda não era convertido. Apesar dele estar seguindo Jesus, ouvindo as pregações, vendo os milagres, ele não tinha sido ainda batizado com o Espírito Santo. Por isso ele não era convertido. Por essa razão, quando ele foi confrontado ali, para dizer que ele era um dos discípulos de Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Por que negou Jesus 3 vezes? Porque ele não era cheio do Espírito Santo, ele não era convertido. E o homem que não é convertido é um medroso, é um covarde. E fora do céu ficam os covardes, dizem Apocalipse 20, 21. Então, ele não tinha o Espírito Santo ainda. Pedro era um desses que estavam ali reunidos no dia de Pentecostes, e quando veio o Espírito Santo, Pedro foi um desses. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro também ficou ali cheio do Espírito Santo. Antes disso, Jesus falou para ele: quando te converteres. A que data Jesus estava se referindo? Quando é que Pedro ia ser convertido? Quando viesse o Espírito Santo. Não somente Pedro, mas também o irmão dele, André, Tiago, João, os demais apóstolos que estavam nessa reunião. A verdadeira conversão de todos os apóstolos e desses 120 discípulos de Jesus aconteceu quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Porque Jesus cumpriu na vida deles o que ele mesmo havia prometido antes de ser elevado aos céus, e que eu escrevi ali em Atos 1, de 4 a 5. Vocês leram comigo aí Atos 2? Vamos ver agora Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Jesus ressuscitado, falando com os apóstolos, antes de ser elevado aos céus para ser glorificado lá no céu. Então Jesus disse para eles assim, Atos 1, 4 e 5. Leiam comigo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Repita só o versículo 5. Sereis batizados com o Espírito Santo. E isso aconteceu em Atos 2, onde nós lemos, quando veio então sobre eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo não veio só para eles, veio para toda a igreja de Cristo Jesus, em todo tempo e lugar. A nossa conversão foi o primeiro banho, a nossa conversão foi o nosso batismo, tá? A nossa conversão foi o nosso batismo com o Espírito Santo. Isso é muito importante para nós aprendermos. Por quê? Porque desde o início do século XX para cá, quando aconteceu lá no início do século XX, o último avivamento histórico que Deus mandou sobre a terra, porque Deus manda avivamentos sobre a face da terra em determinadas épocas e em determinados lugares. O último avivamento que Deus mandou recebeu aí o nome de avivamento pentecostal, tá? Avivamento pentecostal. E nesse avivamento pentecostal, muitas pessoas foram convertidas, porque o avivamento é uma obra de Deus, não é uma obra de igrejas, não é uma obra de pregadores, é uma obra de Deus. Muitas pessoas foram convertidas a partir do avivamento pentecostal, foram convertidas a Cristo.
Mas muitas dessas pessoas convertidas, especialmente pastores, pregadores, interpretaram errado algumas coisas dessa obra de Deus, desse avivamento. Alguns deles interpretaram que batismo com o Espírito Santo é alguma coisa que vem em alguma data depois da conversão. É assim que os chamados então, as chamadas então igrejas pentecostais acreditam, que primeiro a pessoa se converte, primeiro a pessoa aceita Jesus e fica aí vindo na igreja. Fica aí vindo na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dia ela vai ser batizada com o Espírito Santo. Aí um dia acontece que ela vai ser lá batizada com o Espírito Santo. É errado. É errado. Se a pessoa estava na igreja e não era batizada com o Espírito Santo, então ela não era convertida. Porque o batismo com o Espírito Santo é a conversão. Okay? É a conversão. Mas os pentecostais dizem isso porque eles associam o batismo com o Espírito Santo com o dom de variedade de línguas, que é um dos dons do Espírito Santo, que nós vamos estudar aqui nesse período, porque nós estamos meditando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos quais o apóstolo Paulo diz que nós não devemos viver na ignorância. Tá? Então, e dentre esses dons, existe um dom lá que se chama, repita aí comigo, variedade de línguas. Eu vou explicar esse dom para vocês. Os pentecostais criaram uma doutrina que diz que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Tá? E se a pessoa não fala em línguas, os pentecostais não consideram essa pessoa batizada com o Espírito Santo. E eu conheço muitas pessoas que frequentam igrejas pentecostais e ficam lá, né, se sentindo um lixo da humanidade, porque elas não conseguem falar em outras línguas. Em 1 Coríntios 12, Paulo cita todos os dons e diz que esses dons se manifestam quando o Espírito Santo quer. E que nem todos falam em línguas. 1 Coríntios 12 está escrito isso, que nem todos falam em línguas. Mas eu vou explicar o negócio de falar em línguas mais tarde para vocês aqui, continuando ali depois no Atos 2, de 1 a 4. Só estou falando isso, que os pentecostais, as igrejas pentecostais criaram algumas doutrinas próprias do pentecostalismo. E uma delas foi essa, que o batismo com o Espírito Santo é quando quando alguém então, né, recebe o Espírito Santo e fala línguas estranhas. Não é, irmãos, está errado. O batismo com o Espírito Santo é a conversão. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo é a conversão. Paulo disse em 1 Coríntios 14, eu falo línguas, mas quando eu estou com vocês, prefiro falar a língua que vocês entendem, para que vocês recebam edificação. Tá? Eu também, pastor Edivaldo, eu falo línguas, mas você não me vê falando em línguas aqui na igreja. Porque eu prefiro falar aqui alguma coisa que vocês entendam. Paulo explica que o dom de línguas, da variedade de línguas, o homem que fala em línguas não fala aos homens, ele fala a Deus. Eu falo com Deus. Com vocês não falo, com vocês eu falo em português, que vocês têm que entender aqui o que eu estou falando em português. Né? Tem gente que mal entende o que eu estou falando em português, quanto mais se eu falar em outras línguas. Então tem que falar numa língua que vocês entendam em português. Mas eu falo em variedade de línguas. Mas eu não comecei a falar em variedade de línguas no dia da minha conversão. Lá no
que eu falei para vocês aqui no 5 de abril de 81. Mas naquele dia eu fui convertido, naquele dia eu fui liberto de um monte de pecados, como por exemplo o alcoolismo, e eu fui cheio do Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo, e comecei, portanto, guiado pelo Espírito Santo, a ler Bíblia todos os dias na minha vida, tá? E eu lembro que a primeira vez que eu falei numa língua estranha, pelo dom do Espírito Santo de variedade de línguas, eu lembro que foi cerca de 3 meses depois da minha conversão. O que os pentecostais vão dizer? Que eu era convertido, mas não era batizado com o Espírito Santo. Só 3 meses depois é que eu fui batizado com o Espírito Santo. Errado. O batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo é a conversão. Sem o Espírito Santo não há conversão, amados. Conversão é obra do Espírito Santo de Deus. Se não tomou o banho do Espírito Santo, não foi convertido. A conversão é que é então o batismo com o Espírito Santo. Eu coloquei aqui 4 textos, cada um de um evangelho, e você vai ver que no texto de Mateus e no texto de Lucas vai aparecer batismo, 2 batismos, batismo com o Espírito Santo e com fogo. E nos textos de Marcos e de João não aparece com fogo, aparece apenas Espírito Santo. Então vamos ler primeiro o de Marcos e o de João. Marcos 1, 7 e 8. Marcos capítulo 1, versículos 7 e 8, é pregação de João Batista. João Batista dizendo assim, e pregava e dizia, após mim vem... Todo mundo encontrou? Marcos 1, 7 e 8? Então vamos ler juntos. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista falando de Jesus. Leia só o 8 de novo. Glória a Deus. Ele, Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque é Jesus quem nos converte. A nossa conversão é a obra de Jesus. A nossa conversão é Jesus nos batizando com o Espírito Santo. Jesus nos dando um banho. Em algum momento que nós nem estávamos esperando aquilo acontecer, de repente fomos lavados. Tá? Porque Jesus nos lavou. Esse batismo com o Espírito Santo é a conversão. Agora vamos ver em João, capítulo 1, versículos 32 e 33. João, capítulo 1, o último que está ali. João, capítulo 1, versículos 32 e 33. Encontraram? Juntos. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Repita o 33. Olha só como essa passagem
é uma das passagens chamadas de trinitárias, porque essa passagem cita as 3 pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João Batista diz assim, no 32, né? Vi o Espírito descer. Está com letra maiúscula aí? Letra maiúscula, Espírito? Está falando do Espírito Santo. Vi o Espírito Santo, portanto, descer como pombo e pousar sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. Sobre Jesus. Quando Jesus foi batizado, lembra que o Espírito Santo veio como forma de pomba sobre ele. E João Batista disse, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água. Quem foi que enviou João a batizar com água? O Pai. O Pai foi quem enviou João Batista a batizar com água. E o Pai disse para João Batista: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus... O Pai declara para João Batista que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus é quem nos converte. Esse batismo é a nossa conversão. Ok? Esse é o primeiro significado. Agora tem 2 textos aí, de Mateus e de Lucas, aonde surge Espírito Santo e fogo. Vamos começar por Lucas. Lucas 3,16. Lucas, voltando agora aí. Lucas 3,16. Lucas 3,16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repita. Então, no texto de Atos, sereis batizados com o Espírito Santo. Marcos, ele vos batizará com o Espírito Santo. João, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Mas Lucas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Mateus também. Eu prefiro o texto de Mateus. Vamos lá agora para Mateus 3,11, que também fala Espírito Santo e fogo. Vamos ver. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repitam. Aleluia. Porque esses 2 textos de Mateus e de Lucas são diferentes dos outros. Porque esses 2 textos falam de 2 batismos diferentes. E não do batismo com o Espírito Santo apenas, que é a conversão. Tá? Esses 2 textos falam de 2 batismos diferentes. O batismo com o Espírito Santo é um batismo e o batismo com fogo é outro batismo. O batismo com o Espírito Santo é o batismo de salvação. E o batismo com fogo é o batismo de condenação. Jesus recebeu de Deus autoridade de salvar e de condenar. Aos que ele salva, ele batiza com o Espírito Santo.
aos que ele condena, ele batiza com fogo. E eu pedi para vocês lerem por último Mateus 3:11. É o 11, não é isso? Para a gente ver o contexto. O que é contexto? Contexto começa com o versículo anterior e o versículo posterior. Então, para você entender o versículo 11, você tem que entender o versículo 10 e entender o versículo 12. O versículo 10 diz assim, ó: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Repitam. Vamos ver o que significa tudo isso? Já está posto machado à raiz das árvores. Esse machado aí é a palavra de Deus. O machado aí é uma metáfora, uma comparação. É a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. As árvores representam toda a humanidade. Os que já existiram, que está existindo agora e que ainda vai existir. As árvores representam toda a humanidade. A raiz das árvores representa a origem da humanidade. A humanidade foi chamada à existência pela palavra de Deus. Por isso, o machado, que é a palavra de Deus, está na raiz, na origem das árvores, na raiz dos seres humanos, na origem de toda a humanidade. Paulo pregou em Atenas que Deus, de um só, criou toda a humanidade para que buscassem a Deus. Portanto, o machado está na raiz de toda a humanidade, para que quem busque a Deus seja salvo e quem não busque a Deus seja condenado. Quem buscar a Deus vai ser batizado com o Espírito Santo e vai produzir bom fruto, porque vai produzir o fruto do Espírito. A prova é aqui que os pentecostais erraram. A evidência do batismo com o Espírito Santo não é falar línguas, mas a evidência do batismo com o Espírito Santo é o fruto do Espírito aparecendo na vida da pessoa. O fruto do Espírito que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tá? Essa é a evidência de que alguém é batizado com o Espírito Santo, que produz o fruto do Espírito. E aquele que não produz o fruto, a árvore que não produz esse bom fruto, é cortada pelo machado, pela própria palavra de Deus, e lançada ao fogo. Esse é o batismo com fogo, batismo de condenação para quem não é batizado com o Espírito Santo. Por isso que no versículo 11, então fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o versículo 12 também, vamos ver o 12 agora. Ó. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vocês. Agora o versículo 12 está falando do Pai, de Deus Pai. O Pai é aquele que tem a pá em sua mão. O versículo 10 era o machado, no versículo 12 é a pá. A pá é a palavra de Deus. A pá é Jesus. Tá? A eira é a fazenda de Deus, é o mundo inteiro. A humanidade toda é a fazenda, o mundo inteiro é a fazenda de Deus.
Deus vai limpar com a sua pá, que é a palavra de Deus. Essa palavra vai passar por toda a terra para limpar toda a terra. Ele vai recolher o trigo são os salvos, os que são batizados com o Espírito Santo. Vai recolher o trigo no celeiro, o celeiro é o céu. Mas a palha representam os ímpios, não convertidos, serão batizados com fogo, fogo inextinguível, fogo de condenação. É por essa razão que só nesses 2 textos, de Mateus e de Lucas, foi incluído aí, junto com o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. E quem realiza os 2? A mesma pessoa, Jesus. Porque o Pai deu a Jesus toda a autoridade para batizar com o Espírito Santo os que vão ser salvos e para batizar com fogo os que vão ser condenados. Aleluia? Então, o primeiro significado de ser cheios do Espírito Santo é a conversão. O segundo nós vamos ver sábado, e procura não faltar sábado, vamos ver o segundo significado. O primeiro significado é a primeira plenitude, o primeiro banho. O primeiro banho que nós recebemos quando não estávamos esperando. Nós éramos como pessoas sujas, que de repente chegou alguém, deu um banho, a gente acordou, despertou, foi lavado, ganhou roupa nova, né? Agora os próximos banhos você vai tomar sozinho. Os próximos banhos não vão voltar aqui e jogar sobre você de novo, não. Os próximos banhos você tem que buscar todo dia, de hoje em diante. Vai tomar banho todo dia? Vou, de agora de hoje vou tomar banho todo dia. Ok? Então, o primeiro banho a gente nem estava esperando, porque a gente estava lá adormecidos, mortos, sujos, na sarjeta do pecado. E fomos batizados com o Espírito Santo de Deus ao sermos convertidos. E a conversão é o primeiro nível da salvação. E a partir daí, então, vem a santificação, onde temos que nos banhar e nos alimentar todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Ao ouvir essa palavra hoje, vocês já estão banhados. Ok? Não adianta dizer não se sujem, porque vão se sujar. Vão se sujar. Mas tomem banho de novo amanhã. Viu? Tem que tomar banho todo dia. Tem que tomar banho espiritual e alimento espiritual todo dia. Tanto como para o corpo, muito mais urgente para a alma. Tem gente que fica reclamando, mas pastor, eu estou me sentindo fraco, eu estou caído. Mas você não está nem se alimentando, nem tomando banho, é claro. Quando a pessoa vai para o hospital, a primeira coisa que acontece lá no hospital é o quê? Já fura logo a veia, coloca logo o soro, para começar a receber aí um alimento, uma nutrição. Não é verdade? Agora, depois que ela sai de lá, quando ela é paciente, então agora ela vai se alimentar sozinha, vai tomar os remédios, vai se alimentar direito e assim por diante. Então, mas para não ficar doentes espiritualmente e depois acabar mortos espiritualmente, como muitos crentes aí já estão, amados, é a palavra de Deus. Aleluia. O diabo persegue a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o instrumento que o Espírito de Deus usa. Por isso que ela é a espada do Espírito. É o instrumento que o Espírito de Deus usa para nos banhar todos os dias e para nos alimentar todos os dias. Às vezes o banho você toma uma vez por dia, não é isso? A não ser que se suje demais, né? Tem um banho, às vezes banho se toma uma vez por dia, né?
Mas comer nunca é uma vez por dia. É uma vez por dia? Você come só uma vez por dia? Se fosse uma vez por dia, a gente estava todo mundo bem magrinho, né? Mas não é uma vez por dia que a gente come. A gente come, né? Até os nutricionistas falam, pelo menos de 3 em 3 horas, comer alguma coisa, né? Então, comemos, alimentamos todos os dias da palavra de Deus e nos lavamos todos os dias com a palavra de Deus. É assim que o Espírito Santo continua nos enchendo, nos batizando todos os dias, nos lavando todos os dias. Aleluia. Oremos então ao Senhor. Fique de pé nesse momento agora. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós adoramos, Senhor, e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Tu és verdadeiramente santo. Tu és digno, Senhor, de ser adorado, glorificado, engrandecido. Ó Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti nesse momento. Deixa eu fazer uma coisa aqui que o Espírito de Deus fala agora no meu coração. Vocês todos que estão aqui presentes creem em Jesus, não é verdade? Aleluia. Como ministro de Deus da sua palavra, Deus nos concede certos elementos dentro dessa autoridade ministerial. Então, sobre todos vocês que creem em Jesus hoje, né, ao mesmo tempo, eu quero impor as mãos agora. Como os apóstolos Pedro e João fizeram em Samaria e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Como Paulo fez em Éfeso e todos aqueles que creram ali ficaram também cheios do Espírito Santo. Então, para esse momento, eu queria que vocês todos viessem aqui para frente, aqui, bem aqui na frente. Glória a Deus, venha aqui na frente. Já venha orando. Venha orando ao Senhor. Pode chegar bem pertinho aqui, para dar espaço para os que vêm lá de trás. Chega pertinho aqui, para dar espaço para todo mundo, para não ficar ninguém ali no corredor, ficar todo mundo aqui certinho aqui. Glória a Deus. Vindo entre nós, fique à vontade entre nós. Somos teu povo, ó Deus. Somos teu Israel. Vem como um rio, vem, ó Espírito de Deus, teu povo clama por ti, seja bem-vindo. Ó Espírito Santo de Deus, eu estendo agora as minhas mãos sobre todas essas pessoas aqui presentes, sobre todos esses irmãos que essa noite ouviram essa palavra e eles creem no Senhor, eles creem que o Senhor é quem batiza com o Espírito Santo, o Senhor é quem lava as nossas almas, o Senhor é quem nos dá o banho espiritual que nós precisamos, o Senhor é que enche os nossos corações. Enche-nos, ó Espírito de Deus, nesse momento, como ministro da Tua palavra, Senhor, agora, como ministro do Senhor, sob a Tua autoridade, em nome de Cristo Jesus. Enche, Senhor, enche cada um desses irmãos e irmãs aqui nessa noite, enche-os com Teu Espírito Santo. Espírito Santo, fortaleça-os. Espírito Santo, purifica-os. Espírito Santo, fala aos seus corações. Espírito Santo, inspira-os. Espírito Santo, conduza-os a crescer na graça, no amor, no conhecimento de Cristo Jesus. Conduza-os, ó Espírito de Deus,
a andar na tua presença, ó Pai. Manifesta agora, Senhor, o teu poder em cada vida, e curando, Senhor, curando as almas, curando o corpo, curando o interior e o exterior, operando, Senhor, a tua obra em cada um deles, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Vem como um rio, vem, ó Espírito de Deus, teu povo clama por ti, seja bem-vindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Espírito Santo nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Uma nuvem negra desapareceu aí das cabeças de vocês. O Espírito Santo me diz que essa nuvem negra era dúvida. Dúvida, será que eu sou de Deus? Será que o Espírito de Deus está em mim? Essa nuvem agora desapareceu. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus habita em você. Ele vai te conduzir a esse crescimento agora espiritual, em nome de Jesus. Aleluia. Sentindo a leveza do Senhor? Aleluia, obrigado, Jesus. Então levante suas mãos e agradeça. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua obra, Senhor, poderosa na nossa vida, em nossos corações. Nos alegramos em ti, Senhor. Nos entregamos e glorificamos o teu nome, porque é bom saber que pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor, somos o teu povo, ó Deus, e por isso a ti, Senhor, nos entregamos completamente nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.